E a gente abre falando do Palmeiras. O Palmeiras que ficou no empate sem gols, um jogo abaixo da expectativa na despedida de Endrick com a camisa do Verdão. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. A gente esperava mais futebol desse Palmeiras que precisava de uma vitória para garantir a liderança geral e ficou num empate contra um time fechado na retranca e o Palmeiras não fez o goleiro adversário trabalhar no jogo. O goleiro Altamirano saiu da arena do Palmeiras de uniforme limpo, Vanderlei Nogueira. Muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro. E você viu tudo isso lá de pertinho, né? Nessa noite especialíssima que marcou a despedida do Endrick, uma joia do Palmeiras que agora vai vestir a camisa do Real Madrid. A decolagem com lágrimas, aquele negócio todo, sofreu uma contusão, mas aparentemente sem grande gravidade. Bom, a coisa boa, o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Libertadores, como líder da sua chave, isso é bom, mas o desempenho é preocupante. Só venceu uma partida nos últimos 4 jogos, isso para o Palmeiras é muito preocupante. Para o Nogueirópolis é normal. Então o Palmeiras, que até recuando um pouco no tempo, era o time a ser batido, aquela coisa toda, e não está continuando com aquele brilho todo. Precisa voltar. Tem condições, tem um grande técnico, tem um elenco importante que ele consegue mexer as pedras, descobre caminhos, mas nos últimos tempos o Palmeiras não está mostrando um bom desempenho, até os palmeirenses mais apaixonados reconhecem isso. E nesse momento, claro, tem uma larga caminhada pela frente, mas nesse momento é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. E domingo agora enfrenta o Criciúma, visita o Criciúma às 4h. Então, é isso. Quer dizer, o objetivo foi atingido, o líder da chave, é um bom negócio, enfim, é muito bom. Está na próxima fase da Libertadores, a grande competição do continente, mas precisa jogar mais. O professor Abel Ferreira, no fundo, não abre esse jogo, mas pelo estilo de trabalho dele, perfeccionista, ele gosta da eficiência, o time não está arrancando suspiros. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Abel Ferreira ainda nessa edição do Bate-Pronto. Você vai deixando o seu like, participando através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Palmeiras fica no empate sem gols e termina com a 3ª melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O Palmeiras não tem jogado bem mesmo, é um fato. Ontem o São Lourenço veio bem fechado, como falou o Abel, mas era o esperado. O São Lourenço precisava desse empate para se classificar. Se ele perde o jogo, ele ficaria de fora. O Del Valle ficaria com essa 2ª vaga no grupo. Então o São Lourenço, com o empate, garantiria sua classificação, conseguiu, um 0-0. O São Lourenço se classifica exatamente porque foi o time que não perdeu para o Palmeiras. O São Lourenço empatou os 2 jogos com o Palmeiras. O Del Valle perdeu as 2 e o Liverpool do Uruguai, que era mais fraco mesmo, também perdeu as 2 para o Palmeiras. Então o São Lourenço, através dos seus resultados contra o Palmeiras, conseguiu a sua classificação. Só 3 argentinos nas oitavas de final. Serão 6, talvez 7 brasileiros, se o Grêmio se classificar. E a Argentina só com 3 representantes. O São Lourenço classificou e fez o que era esperado, Aí caberia ao Palmeiras abrir espaços na defesa do time argentino, e o Palmeiras não conseguiu. Ontem o Abel, pela primeira e única vez, escalou os 3 garotos desde o início, o Estevão, o Luiz Guilherme e o Endrick, os 3 juntos. Não foi uma boa partida, acho que realmente não é uma questão só individual, Não é um jogador mais talentoso, ele tira alguns coelhos da cartola ali, como o Endrick já fez em alguns momentos, o Estevão, em outros momentos o Veiga, o Dudu, enfim, o individual decide um jogo ou outro, mas para ter uma boa sequência, o coletivo tem que estar bem, e neste momento o coletivo do Palmeiras não está bom. O que já aconteceu outras vezes. Aí é uma vantagem de você ter um técnico lá há mais tempo e ter um técnico que não pede a cabeça dele a cada momento ruim. Às vezes os treinadores aqui nem têm tempo, que é normal. Você tem momentos bons, aí você cai e depois você pode retomar. Aqui, normalmente, nesse segundo momento que você cai, muitos não têm nem a chance de tentar retomar. O Abel tem, como já teve várias vezes e conseguiu. 2021, até a conquista da Libertadores no fim do ano, lá contra o Flamengo e Montevidéu, o Palmeiras teve vários momentos complicados nas outras competições e o Abel conseguiu
retomar, foi campeão naquele ano. 2022 foi um ano excelente, acho que foi o ano de maior regularidade e melhor futebol apresentado pelo Palmeiras com o Abel. E em 23 acabou com o título brasileiro, mas também foi um ano que teve momentos ruins do Palmeiras em desempenho, né? Pelo menos dois. Um depois da volta de uma das datas FIFA ali, que perde para o Bahia, perde para o Botafogo em casa e o Botafogo dispara. E o outro no momento ali da semifinal da Libertadores com o Boca, né? O Palmeiras chegou a ficar 6 jogos sem vencer. Foram 2 empates com o Boca, a eliminação nos pênaltis, e 4 derrotas no Brasileiro naquele mesmo período. Então ele chegou a ficar 6 jogos sem vencer e conseguiu retomar, dar uma arrancada no final e levar o título brasileiro. Então, a vantagem de você ter um treinador que conhece o elenco, que não fica pendurado com qualquer momento ruim, é que ele vai ter a chance de retomar o desempenho. E ele já mostrou capacidade para isso, tem bons jogadores. Aí o que ele vai fazer, a gente vai ver. Uma mudança tática, uma mudança de nomes. Ano passado ele fez as duas coisas na reta final do Brasileiro. Mudou o sistema, foi para 3 zagueiros, tirou alguns jogadores como o Rony, por exemplo, que era um titular absoluto, fixou o Endrick, enfim, e vamos ver o que ele vai fazer, mas ele vai ter a chance de retomar, a chance que muitos aqui não têm porque já tiram o cara. O Abel, isso não vai acontecer. Palmeiras nos últimos 4 jogos só marcou gols contra o Independiente Del Valle. Nos outros 3 jogos, contando com o de ontem, não balançou as redes. Preocupa o sistema de criação, o ataque dessa equipe do Palmeiras, que perde talvez o seu principal nome, que é o Endrick, que vai para a seleção brasileira representar a seleção na Copa América e, na sequência, já se apresenta ao Real Madrid. O Abel Ferreira, que conversou com a imprensa depois do jogo, foi questionado sobre a atuação abaixo daquilo que a gente esperava de um Palmeiras numa noite de Copa Libertadores. O Palmeiras que quase não incomodou o goleiro adversário. No primeiro tempo, nem finalizou a gol. E dos últimos 4 jogos, o Palmeiras só balançou as redes contra o Del Valle. Mas passou em branco no jogo de ontem e já vem deixando a desejar em 2024 com esse ataque que o Abel Ferreira muda as peças todo jogo. Ontem, por exemplo, gostei muito da escalação com os 3 porquinhos, a geração de R$1 bilhão. Endrick, Luiz Guilherme e Estevão começaram no estádio do Corinthians. O Vampeta... Vale o estádio do Corinthians, vale e talvez um pouquinho mais, né? Talvez um pouquinho mais, assim, que eu digo, do que o Corinthians hoje está precisando pagar. Paga a conta. Paga a conta e ainda sobra, né? Do que o Corinthians ainda está precisando quitar da Arena. É isso que eu estou querendo dizer. Pagaria a conta. Pagaria a conta, exato. Se eles estivessem do lado corintiano da história. Vampeta, 0 para o Palmeiras, 0 para o São Lourenço. A gente esperava muito mais desse Palmeiras, Vampeta. O Palmeiras já estava classificado, né? Na verdade, poderia ter a melhor campanha na fase de grupos, né? O River ficou com essa campanha e a decisão do título era dentro da Argentina, no estádio do River. Olha que cena. O River vai brigar até a morte fez a melhor campanha. O River, o Palmeiras fez a 3ª melhor campanha, né? Foi a 3ª, né? Foi. A 3ª melhor campanha. Mas está classificado ali, tá ali tranquilo. De fato, não fez ainda uma grande partida, um grande jogo na temporada, mas mesmo não jogando bem, é o Palmeiras. É difícil de ser batido. Ontem o Abel, na despedida do Endrick, escalou ali o Estevão, né, junto com Luiz Guilherme, o Endrick e tudo, mas não funcionou o Rafael Veiga. O Endrick está indo, vai se apresentar agora na seleção, na Copa América. A maioria dos jogadores já está tudo lá com o Dorival, depois vai para o Real Madrid, né? E o Palmeiras segue a caminhada aqui. Quem será que vai jogar agora no lugar do Endrick? Franco Lopes, Rony? Vai mudar o esquema? Né? Porque tem aí o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e a própria Libertadores, que na segunda-feira, né, a gente vai estar aqui e vai ter o sorteio, né? De quem vai pegar. Mas não vejo com susto, não. Porque o Palmeiras no mata-mata em 180, pagar do Palmeiras é uma luta para eliminar o Palmeiras. Nos últimos 11 jogos do Palmeiras são 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 6 partidas sem marcar gols, incluindo São Paulo, Flamengo, Internacional, São Lourenço, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense. Sobre as dificuldades do Palmeiras em furar defesas, o Abel Ferreira foi questionado sobre o assunto e nós vamos acompanhar aqui no Bate Pronto. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na PAN. Você citou a forma como o São Lourenço veio jogar aqui no Allianz, não é uma novidade, né? Times que vêm aqui jogar com linha de 5, com uma de 4 à frente. A novidade talvez seja a forma que o Palmeiras está com dificuldade de encarar essas linhas nos últimos jogos ou essa temporada.
E me chamou também a atenção que pouco o time conseguiu construir uma atmosfera no estádio, aquela pressão, escanteio, né, aquela coisa que já vimos muitas vezes vencer dessa forma aqui. Você está preocupado com o rendimento ou acha que é uma fase da temporada? Como é que você tem encarado essa... Mas estás a falar nesta competição? Oi? Estás a falar desta competição? Estou falando, acho que de uma forma geral no ano, assim, não sei se você... Mas você sabia que se nós ganhássemos hoje o jogo, podíamos estar à frente por golos marcados? Então, vai ser resultado e rendimento, né? São coisas que eu queria que você... Mas achaste, a tua opinião, que hoje jogámos mal, foi isso? Acho. Pronto, eu não acho. Eu acho que tivemos pela frente uma muralha que se meteu à frente da baliza e nós não conseguimos furar essa muralha. Nós tentámos, nós empurrámos o adversário para trás, tivemos quase 80% de posse de bola e o nosso adversário defendeu-se. Eu acho que empurramos o adversário para trás, tiveram o adversário, não me lembro de uma oportunidade do adversário, você já viu o que a Guardiola disse, o meu sonho é jogar 90 minutos que o adversário não passe do meio campo. Nós hoje quase conseguimos isso, mas não conseguimos. Como te digo, eu tenho uma opinião diferente da tua. E disse-te aqui, eu acho que alguns de vocês não perceberam, acho que hoje a defesa se sobrepôs ao ataque numa muralha de 5 em cima da área, mais 4 na frente e um na frente à espera de uma bola que pudesse sair, de uma bola parada. E não só isso, houve muita permissividade para o antijogo. É só isso que tenho para te dizer. Tá aí o questionamento que foi feito pelo colega Leandro Boldaquian, questionamento muito bem colocado, muito bem feito. E só para registrar aqui, porque na pergunta seguinte, o Abel Ferreira, ao responder uma outra questão, uma outra pergunta do jogo, ele cita o Leandro. Ele fala, eu queria até falar pro seu colega isso, ele que tá deixando a sala, mal educado, não sei o quê. A gente já falou sobre esse assunto no programa, mas o repórter, às vezes, ele tem que se dividir por 2, 3. Ele tá ali na coletiva, mas tá também acontecendo na zona mista. Tem jogador passando pela zona mista. Ou tem que gravar matéria, tem que fechar matéria, tem que, sei lá, o jornalista tem outras funções. Às vezes ele não consegue ficar o tempo todo na sala de coletiva. E foi isso que aconteceu. O Endrick falava ao mesmo tempo, o Leandro Boldaquian fez a pergunta dele, ouviu a resposta do Abel. Depois teve uma outra pergunta, o Leandro ainda ficou na sala de coletivas e depois saiu para registrar a palavra do Endrick, né? Porque o repórter ele se divide por 2, 3. Eu até estou falando isso porque o torcedor, às vezes, ele não sabe, né? Ele não tem esse conhecimento do que o repórter faz. E muitas vezes o repórter se divide por 2, 3, 4, tem que gravar coisa, tem que fechar matéria, tem que ir para a zona mista, registrar a palavra também dos jogadores que falam basicamente ao mesmo tempo do que o técnico, né? Então, só fazendo aqui essa pontuação que é importante, esse registro que precisa ser feito, e o Leandro até publicou aí nas redes sociais, né, esse esclarecimento. E não é a primeira vez que o Abel Ferreira faz isso, hein? Não é a primeira vez que ele fala dessa maneira dos jornalistas, que o cara não ficou até o final, mal educado, não sei o quê. Então, eu acho que o Abel tem que fazer essa reflexão e outras pessoas também do futebol. Agora, sobre o que ele disse, eu discordo. Eu acho que o Palmeiras fez sim um jogo abaixo da média, abaixo daquilo que a gente espera de um Palmeiras. E é isso que o Leandro tocou, esse é o ponto. Porque o Abel, ele abre a coletiva falando que a gente pegou um adversário com linha baixa, tudo bem. O Palmeiras já sabia antes do início do jogo que seria assim. O Palmeiras tinha que ter criado alternativas para passar por essa retranca. E o Palmeiras ofereceu pouca resistência ao São Lourenço. Basicamente não construiu jogadas. Chegou ali na bola aérea muitas vezes, na individualidade de alguns jogadores, mas faltou construir chances, fazer o goleiro adversário trabalhar. Vampeta, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, tá aí. É um Palmeiras que deixa a desejar, sobretudo do meio campo para frente. Posso falar, então? Eu queria só dizer o seguinte. Primeiro, não é só o repórter ou alguns repórteres, mas pelo que a gente notou de torcedores, eles não gostaram do desempenho do Palmeiras. Eu abri aqui a participação, quando o nosso Pedro Marques abriu o programa, dizendo que o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Libertadores, é o primeiro do seu grupo, isso é bom. Está tudo certinho com relação à classificação, à caminhada. Ok, o desempenho não tem sido bom. O Palmeiras não vence dos últimos 5 jogos, né? Só ganhou 1. Então, isso para o Palmeiras é extremamente preocupante. Não é preocupante
por Nogueirópolis, que está acostumado a tomar só pancadas. Mas o Palmeiras, o time, até recentemente, aqui no programa mesmo, a gente abria sempre o time a ser batido, o técnico a ser vencido. Essa foi a caminhada, tem sido a caminhada do Palmeiras nos últimos tempos. Quando isso muda, preocupa. Porque o Palmeiras quer ficar no topo e tudo. O Palmeiras andou recentemente quebrando muitas marcas, algumas relevantes, outras nem tanto, mas mais isso, mais aquilo, tantos minutos com aquilo, enfim, tem sido essa marca do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras não vive estressado faz muito tempo. É uma moleza mesmo, vestir a camisa do Palmeiras como torcedor. Pronto, esse é o cenário. Agora, não está jogando bem. Há algumas semanas, algum tempo, alguns meses. O desempenho não tem sido de arrancar suspiros. O professor Abel, que é um detalhista, que prega quase todas as suas entrevistas, ele coloca várias vezes a palavra eficiência. Significa que ele dá um brilho, um valor todo especial para isso. Se não está acontecendo agora, ele deve estar preocupado. Não é colocar gasolina na fogueira, não é nada disso. A pergunta coube. E a opinião dele é que o time não foi mal. Muita gente acha que o time não foi bem. Pronto. Com relação ao fato do repórter que ele deu essa estilingada, eu até ri na hora, porque, puxa vida, a gente sabe como é que funciona isso. E os ouvintes também sabem. E os telespectadores também sabem. As pessoas são antenadas como funciona o trabalho de reportagem. Ontem, o professor Abel, com todo respeito, não era o protagonista. Era um ator convidado naquele momento. O protagonista, aquele que está partindo para a Europa, chorando, era o Endrick. O repórter fez a pergunta, ele está lá cobrindo o Palmeiras. E outra coisa, não houve desrespeito, tipo, não quero nem ouvir o que o técnico está falando. Não, ele trabalha numa rádio e estava com escuta. Ele estava ouvindo tudo que o Abel estava falando. Ele só precisou sair fisicamente, porque lá fora estava o Endrick. Ele tinha que abrir o microfone dele lá para falar com a estrela do jogo. Seria ótimo se tivesse um repórter para coletiva, um repórter para zona mista, um repórter para cobrir saída do ônibus, um repórter Mas não é permitido. Eles nem deixam fazer credenciamento. Isso, não é permitido. Mesmo que a emissora quisesse mandar 4 repórteres, não pode entrar, porque tem uma limitação de credenciamento. Então eu ri e falei, poxa vida, a sempre atenta à assessoria poderia falar isso para o professor Abel. Abel, olha, ele não foi desrespeito, ele saiu, estava te ouvindo. É que foi atrás do Endrick, porque se passou pela zona mista, não vai fazer nunca mais. A gente sabe como é que funciona. Só se for para Madrid, ou então para os Estados Unidos acompanhar, eventualmente, entrevistas que ele dará vestindo a camisa da seleção brasileira. Então é só isso, mais nada, essa rusga. Eu só falei aqui porque o Pedro abordou um assunto que estava comentado, inclusive tem uma postagem do repórter, do Leandro. É só isso. E com relação ao time, é a opinião do Abel, que o time não decepcionou, mas eu também entendo que o desempenho do Palmeiras nessa partida e nas anteriores tem sido decepcionante. Eu discordo do Abel, acho que o Palmeiras fez um jogo ruim, sim, mas você vê como ele é inteligente, que ele não vai dizer que o Palmeiras jogou mal, ele não vai criticar os jogadores, não vai, enfim, colocar alguns pontos negativos na atuação do Palmeiras. Não, ele joga a responsabilidade em cima dele. Você vê, ele fala da escalação, ele fala do adversário, o posicionamento do time dele e do adversário, mas ele não fala dos jogadores. Fala que queria mais minutos para poder... Sabe que o time argentino... Fala do calendário, fala um monte de coisa. O time argentino, professor, ontem aqui a gente falou aqui no bate-pronto, eu falei, o time argentino joga pelo empate. Se o Del Valle, que nem ganhou, o Del Valle ganhou lá do Liverpool, né? Foi. O Del Valle, se o São Lourenço perde, que é o time do Papa, estaria fora. Segurou o empate. Você acha que ia vir de peito aberto? Não, para jogar com o Palmeiras ali de casa, sabendo que o empate leva ele à classificação. E não é o primeiro. Porque ele foi a 8 pontos e o Del Valle foi a 7. E acabaram o jogo ontem. E não é o primeiro time que joga com o regulamento e debaixo do braço. Quantas vezes ele foi de peito aberto para pegar lá no Mundial de Clubes? Contra o Chelsea. Contra o Chelsea foi de peito aberto? Não, bom, há várias formas de você ganhar, perder e jogo para classificação. Quais são os times hoje que vão jogar de peito aberto contra o Palmeiras aqui em São Paulo? Pouquíssimos.
Pouquíssimos. Muitos vão tratar o empate como vitória. E foi o que o São Lourenço fez ontem. Acabou o jogo, os caras comemorando pra caramba. Gostei da escalação, botou, os meninos tudo junto, mas foi um jogo só, o último jogo. Não deu certo, tem que acontecer. Nós jogamos bem e vamos pra próxima. Não jogou bem mesmo. Você gostou da escalação, mas ele deixou claro que foi a pedidos. Ele falou, foi a pedidos, porque já que querem ver os três juntos, eu acho até que ele fez uma homenagem pela partida do Endrick, né? A partida que eu digo para os seus ares europeus, e colocou os garotos, os companheiros para jogar. Achei legal, mas ele deixou muito claro que foi a pedidos, não era a intenção dele. E com relação à saída do Endrick, ele disse que vai ter que resolver situações e citou dois nomes, Rony e Flaco Lopes. Flaco Lopes foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? Ele começa a temporada muito bem, o Flaco Lopes. Achei até que, não sei porque foi sacado. Deixou... Dava pra jogar ele Endrick tranquilo. Porque o Endrick não é um atacante, fica preso. Eu acho que o Abel Ferreira fez isso mesmo. Ou o Endrick ou o Flaco. E aí, basicamente, tirou o Flaco do time. E eu achava que dava pra jogar os dois, porque o Endrick não é um atacante mesmo de ficar preso ali. É que ele começa o Paulista e a Supercopa sem o Endrick, porque o Endrick vai disputar lá o torneio Sub-20, o torneio... Flaco Lopes ele é artilheiro, ele ficou Flaco artilheiro. Ganha espaço. Depois volta o Endrick, ele até tenta colocar os dois em campo, acho que na visão dele não funcionou e tirou o Flaco Lopes. Acho que agora com a saída do Endrick, a tendência é o Flaco retornar ao time titular, Bruno Prado. Mas tá aí o Abel Ferreira falando que o Palmeiras não fez um jogo ruim. Eu acho que o Palmeiras fez sim uma partida abaixo, muito abaixo, e quando ele vai conversar com o repórter, com o nosso colega Leandro Boldaquian, que ele fala, você acha que o Palmeiras fez um jogo ruim? O Leandro, eu acho. Ele, mas qual colocação o Palmeiras ficou? Se o Palmeiras tivesse vencido hoje, qual seria a colocação do Palmeiras na liderança? Ficaria na liderança geral, certo? Ele não rebateu com argumentos do jogo, e sim em cima de números, de estatísticas. E muitas vezes os números divergem do que foi a partida, né? Essas estatísticas, a pontuação, muitas vezes divergem do que foi o jogo, Bruno Prado. O Palmeiras está jogando mal e o Abel sabe. É que existe a posição do técnico e a posição... Se eu fosse técnico, eu jamais falaria que meu time jogou mal. Eu jamais. Eu acertaria isso internamente. Internamente, vamos conversar. A coisa não está boa, vamos tentar acertar. Mas para o público, eu jamais colocaria meu time na fogueira. Então, eu entendo. A posição... Ele está numa posição de líder de um grupo, né? de líder de um grupo de pessoas. Então, ele é um cara que trabalha muito uma relação humana com os atletas. Então, ele publicamente, ele nunca vai dizer, não, nós estamos muito mal. Ele tem que acertar isso no dia a dia. E como eu falei, já algumas vezes isso aconteceu, né? O Palmeiras, nesse tempo com o Abel, ganhou 10 títulos, mas não jogou bem o tempo inteiro. Ele jogou mal em alguns momentos. E aí muda, mexe, busca outra alternativa e segue em frente. O Flaco Lopes é o natural no lugar do Endrick. O Abel, ele tentou, já o ano passado, ele encaixa o Endrick. A mudança para 3 zagueiros tem muito a ver do encaixe do Endrick. Porque ele não queria o Endrick na ponta e ele também não viu o Endrick como um centroavante. Então ele bota 3 zagueiros para ter os 2 alas para fazer o lado do campo e o Endrick tentando se encaixar numa posição entre o lateral e o zagueiro adversário e tendo uma referência. Ele jogou assim um bom tempo e jogou assim o Campeonato Paulista. E depois ele sentiu, acho que o time não estava rolando e na verdade o Flaco... se você pegar, e o Abel ele roda bastante, mas se você pegar o time base dos últimos jogos, na verdade o Flaco perde lugar para o Estevão. Aí acho que o Abel ele vê o Estevão crescendo muito e para encaixar o Estevão ele joga o Endrick para centroavante. Aí ele tira o Flaco. Aí o Estevão faz o lado direito. Acho que foi mais para tentar encaixar o Estevão, que além do time não estar rendendo o que pode, acho que o Abel parece que realmente ele se impressiona bastante com o Estevão. Então, para encaixar o Estevão, acho que ele traz o Endrick para centroavante e acaba tirando o Flaco, mas a tendência é que o Flaco seja o titular com a saída do Endrick. Ano passado, por exemplo, o Abel Ferreira, do vestiário para fora, Botafogo já é campeão brasileiro.
Sim. O título já é do Botafogo. Sim. Do vestiário pra dentro. Vamos brigar. A gente tá quantos pontos agora do Botafogo? Vamos lá, se a gente ganhar aqui, ó, diminui a vantagem. E do lado de fora ele falando outra coisa. Então, por isso que eu falo, eu acho que ele é inteligente nesse sentido. Ele não tá nem aí pra opinião das pessoas, porque todo mundo acha que coletivo é isso. O técnico tem que falar o que a gente acha aqui. Mas no trecho da entrevista... Ele desistiu do Brasileiro do ano passado. Mas no trecho da entrevista ele falou: a defesa adversária foi melhor do que o nosso ataque. Ele falou. Tá? Então, e foi mais ou menos o que foi dito por todo mundo, né? O poder de fogo do Palmeiras, o ataque do Palmeiras, não foi eficiente. Aliás, você disse aqui, há quanto tempo não faz gol? Você disse aí, vários jogos. Dos últimos 4 jogos ficou 3 sem marcar gols, e dos últimos 11 ficou 6 sem balançar assim. Isso pro ataque do Palmeiras, aquele ataque, esses personagens, é muita coisa. É isso que a gente tem que ter. Eu, pelo menos, eu entendo dessa maneira. Para alguns times, isso é hábito. Poder de fogo quase nenhum. Tem essas coisas. Do Palmeiras, quando isso acontece, tem coisa que não está encaixando, não está bem. É isso que eu vejo. Mas agora, descartar o Palmeiras, eu não descarto. Eu acho que o Palmeiras continua favorito na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Lógico. Na Copa do Brasil, nos torneios que disputa, continua favorito. Porque o Abel já mostrou que pode reconstruir esse time, que conhece o elenco que tem em mãos. Mas é claro que o que a gente está vendo desagrada. E a gente tem que falar aqui, o momento é ruim. Pelo potencial. O momento é ruim.